Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Queridos companheiros, que a paz de Jesus esteja entre nós. Uma boa noite para todos. É um prazer muito grande nos encontrarmos aqui no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, junto a esses queridos companheiros trabalhadores de Jesus. Nós trouxemos para a nossa reflexão da tarde e noite o Consolador prometido, o Cristo Consolador. Na época de Kardec, no século XIX, a ciência se bifurcava em duas vertentes. De um lado, a observação dos fenômenos, o que se chamou fenomenologia. E, de outro lado, a reflexão filosófica. Reflexão essa que buscava as leis que explicassem esses fatos, ou melhor dizendo, o conjunto de leis que pudessem conectar esses fenômenos aparentemente desconexos, o que se chamou de método indutivo. Pois bem, Allan Kardec, ele seguiu a ciência da época, o método científico da época, porque ele não observou fenômenos de um gabinete, de um escritório, não. Ele saiu em busca desses fenômenos, observou esses fenômenos e, de forma inusitada, ele conseguiu, através do seu intercâmbio com os espíritos, descobrir as leis que explicavam esses fatos. Então, como nós vimos, Allan Kardec, àquela época, assentou a doutrina espírita em dois aspectos: no aspecto científico e no aspecto filosófico. Mas, logo cedo, Allan Kardec percebeu que esses dois aspectos trariam consequências na vida das pessoas, na vida em sociedade. E então, Allan Kardec foi buscar um outro aspecto, que foi justamente o aspecto religioso. Mas também ele sentiu que a doutrina espírita não poderia ser a religião, o conceito tradicional de religião, com a sua hierarquia sacerdotal, com os seus sistemas de dogmas, com as suas práticas rituais, suas preces decoradas. Não. Nesse conceito, o Espiritismo não era religião. Entretanto, ele foi buscar um novo projeto. E depois de ele refletir muito a respeito, uma reflexão profunda
da etimologia do verbo religar, ele viu que a doutrina espírita poderia ligar a criatura humana ao seu Criador, mas não com uma fé cega, e sim com uma apreensão racional dessas leis que, uma vez os homens seguindo essas leis, eles encontrariam a sua evolução moral e espiritual. E nós vamos ver, então, na primeira edição de O Livro dos Espíritos, que surgiu com 501 perguntas, em 18 de abril de 1857, nós vamos encontrar, nessa primeira edição, na pergunta 301, Allan Kardec indagando aos benfeitores espirituais: qual o tipo mais perfeito que Deus tem enviado ao homem para lhe servir de guia e modelo? Se nós refletirmos na história da humanidade, nós vamos ver que em muitas épocas houve criaturas que apresentavam uma norma de conduta que poderia servir de paradigma para a humanidade. Mas Allan Kardec perguntou qual o tipo mais perfeito. E os espíritos foram taxativos: vede Jesus. Então, Jesus foi o tipo mais perfeito, o espírito mais perfeito que já veio à Terra. E nós nos lembramos ainda, vamos buscar no Livro dos Espíritos, na parte segunda, quando Allan Kardec indaga a respeito da escala espírita, e em que os benfeitores respondem que a ordem dos espíritos varia muito, existem muitas ordens de espíritos, porque vai depender da evolução espiritual de cada um. Mas, para que nós pudéssemos entender, para um efeito didático, eles restringiram em apenas 3 ordens, em que a primeira ordem é a ordem dos espíritos puros ou perfeitos. E aí a gente vê que Jesus se enquadra nessa primeira ordem, porque Jesus realmente chegou no topo da evolução espiritual. Jesus foi e é um espírito puro, um espírito perfeito. Nós vamos ver que Allan Kardec, realmente, ele foi o bom senso encarnado. Porque, vejam bem, do Livro dos Espíritos, em 1857, publicado, ele só foi publicar o aspecto, o terceiro aspecto da doutrina espírita, 6 anos depois, em 1864, quando ele editou o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, ele levou 6 anos refletindo. Pois bem, acontece que, apesar de Allan Kardec
ter construído um monumento que foi a codificação do Espiritismo, o seu último livro foi lançado em 1868, que foi a Gênese. E um ano depois, ele desencarna. Então, ele não pôde desenvolver a doutrina espírita. Ele não pôde desenvolver os postulados da codificação, porque quase 12 anos foram muito pouco, realmente. Ele encetou uma obra de gigante com os postulados da doutrina espírita, mas ele desencarnou e não teve tempo, como eu disse, de desenvolver uma doutrina dinâmica e progressista como a doutrina espírita. Houve assim um interregno na evolução do movimento espírita, principalmente no Brasil. Outro dia até nós tivemos um orador comentando a respeito disso, porque até então os escritores eram encarnados, nada contra, é claro. Nós tivemos um Leon Denis após a desencarnação de Allan Kardec, nós tivemos Ernesto Bozano, William Crookes e tantos outros que se notabilizaram no aspecto científico e filosófico da doutrina. Mas, até então, não havia surgido alguém que realmente se atesse ao terceiro aspecto, que é o aspecto religioso. Então, passou-se. Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos médiuns extraordinários, aqui no Brasil, mas que, nessa altura, o plano espiritual achou por bem que eles fossem aqueles médiuns curadores. Nós tivemos muitos médiuns curadores, inclusive dizem que o doutor Bezerra de Menezes, ele se converteu ao espiritismo porque ele leu o Livro dos Espíritos e também porque ele foi curado por um médium que não tinha cultura nenhuma, mas tinha a mediunidade de cura. Pois bem, então o movimento espírita, principalmente aqui no Brasil, estava assim morno. Mas 41 anos após a desencarnação de Allan Kardec, surge no Brasil, na cidade de Pedro Leopoldo, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, a figura de Chico Xavier. Chico Xavier veio com a missão de desenvolver aquilo que Allan Kardec não pudera fazer. E, assim como Allan Kardec foi assessorado por uma pleiade de espíritos cujo coordenador maior foi o Espírito de Verdade, Chico Xavier também ele teve uma pleiade de espíritos que vieram junto a ele para fazer esse desenvolvimento, essa ampliação que Allan Kardec deixou. E veio junto à mediunidade de Chico Xavier o Espírito Emmanuel.
o sábio e culto espírito de Emmanuel. E para nós termos uma ideia de que, como também foi monumental a obra deixada por Chico Emmanuel, nós gostaríamos de dizer que, com 20 anos de idade, Chico publicou a sua primeira obra mediúnica, que foi Parnaso de Além-Túmulo, que foi poesias recebidas do plano espiritual por uma pleiade de poetas brasileiros e portugueses, e que teve uma repercussão muito grande aqui no Brasil, principalmente nos meios literários. Pois bem, o que não se sabia até há pouco tempo, o que não se sabia, é que essa primeira obra, recebida mediunicamente por Chico Xavier, com a coordenação do Espírito Emmanuel, essa obra, o conteúdo dela, apesar dos versos, dos sonetos decassílabos e alexandrinos, continha os postulados da doutrina espírita. Alexandre Caroli Rocha, ele apresentou no ano de 2001, na Unicamp, uma tese de mestrado a respeito desse livro, em que ele estudou o conteúdo das mensagens, estudou os estilos e chegou à conclusão de que ali se encontrava, naquela obra, a primeira obra de Chico Xavier como médium, os postulados da doutrina espírita. E para vocês terem uma ideia, nós vamos falar um versinho aqui sobre uma poesia de Augusto dos Anjos, que se encontra no livro, chamada Vozes de uma Sombra, em que Augusto dos Anjos diz o seguinte: donde venho? Das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas das bactérias. Aí nós temos a trajetória do princípio inteligente, do princípio espiritual, como admitia Allan Kardec. Companheiros, na obra O Consolador, essa obra é de autoria do Espírito Emmanuel. Foi publicada em 1940. Lá nessa obra, Emmanuel dizia o seguinte, abre aspas: o nosso escopo não é o de citações eruditas, mas nem o de redizer os preceitos científicos do mundo. Aqui, nessa pequena frase, Emmanuel está dizendo a que veio. Ele não veio, junto à mediunidade de Chico Xavier, para colocar, por exemplo, um concurso literário, para saber
quem dos espíritos que viriam através do Chico ser o mais culto? Ou ele não tinha vindo também para repetir os conceitos científicos do mundo? Então, já no livro O Consolador, ele já está dizendo a que veio. E nós, então, perguntaríamos: qual o propósito, então, da vinda de Emmanuel? E olha só, ele foi buscar nas suas reminiscências como senador do Império Romano, no seu livro autobiográfico Há 2000 anos. Então, já num outro livro, com o seu nome, que traz o seu nome, Emmanuel, ele diz o seguinte: quando falamos na influência do Evangelho nas grandes questões sociológicas da atualidade, apontamos às criaturas o corpo de leis pelas quais devem nortear sua vida no planeta. Corpo de leis? Companheiros, isso nos remete a Allan Kardec, quando ele dizia que os postulados espíritas teriam consequências morais e éticas na vida das pessoas. Olha, Emmanuel, em concordância com o pensamento de Allan Kardec. Então, qual a conclusão que se chega? Quando o Espiritismo fala em evangelho, ele não está falando em imagem, ele não está falando em dogmas, não está falando em sacerdócio organizado, preces recitadas, culto exterior. Não. Ele está falando num conjunto de leis morais e éticas que são para vigorar aqui na Terra. Não. Esse conjunto de leis morais vigoram em todo o universo. Por quê? Porque valores como caridade, bondade, fraternidade, tolerância, perdão, são valores para o espírito imortal. Então, esses valores não são para um povo, não são para uma época, não são para uma raça, não são para um idioma. Não, repetimos, são para o espírito imortal, cidadãos do universo. Outra coisa muito importante que Emmanuel fala, e aí nós retornamos ao seu livro O Consolador, quando ele diz o seguinte: podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas.
No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Como assim? Quando se fala em Evangelho, se fala, ou melhor dizendo, quando se fala em Espiritismo, se fala em Evangelho restaurado. Por quê? Por que Emmanuel falou isso? Porque nós, em reencarnações transatas, nós corrompemos, nós deturpamos o Evangelho de Jesus. Em nome de Jesus, o que nós fizemos? Nós lançamos o nosso semelhante às fogueiras. Em nome de Jesus, nós fomentamos guerras. Em nome de Jesus, nós assassinamos, nós prendemos, nós espoliamos o nosso semelhante. Tudo em confronto com aquilo que Jesus veio nos trazer. Então, o Evangelho genuíno, o Evangelho de volta, quem nos trouxe foi Allan Kardec, com as suas pesquisas, com as suas observações ao fenômeno. Porque até então, quando ele se interessou por esses fenômenos já existiam desde épocas imemoriais. Sempre existiram, só que a humanidade nunca os questionara. Então, para que o Evangelho de Jesus fosse restaurado e colocado no seu devido lugar, foi preciso que Allan Kardec viesse com seus questionamentos, com as suas pesquisas, e que, posteriormente, porque ele não teve tempo, com a sua desencarnação, com a sua partida para a dimensão espiritual, ele não teve tempo de desenvolver, principalmente, a sua obra de 1864, que foi o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele não tivera tempo de desenvolver, mas que 41 anos após veio até nós Chico Xavier com essa missão de restaurar o Evangelho. Por isso que quando a gente fala em Espiritismo, a gente fala em Evangelho restaurado. Aqui, ele ainda continua. E olha que coisa interessante que esse sábio fala, Emmanuel. Ele diz o seguinte: não existe, por exemplo, para a doutrina espírita e para o Evangelho, não existe diferença entre este salão e o nosso lar, a nossa casa, a nossa residência. Por quê? Porque o espírita, ele é um cristão, que ele tem que ser cristão às 24 horas do dia, em qualquer lugar. Porque nós não temos culto exterior, nós temos leis morais e éticas. Esse é o nosso Evangelho. São as leis morais e éticas, para que nós possamos vivenciá-la.
Então, em todos os instantes da nossa vida, nós devemos estar vivenciando essas leis que Jesus nos trouxe. Foi Jesus que nos trouxe. Então, Emmanuel diz o seguinte: toda a terra, para o cristão, é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. E ele diz o seguinte: quando alguém está lavrando a terra com a enxada, naquele momento o campo é o altar. E quando ele, à noite, o lavrador, vai para o grupo espírita para participar, o altar é o campo. É essa a perspectiva inovadora que a doutrina espírita traz para o mundo. Porque na concepção tradicional, sempre a concepção tradicional, na concepção tradicional de religião, eu sou religioso quando estou dentro do templo. Mas quando eu estou fora, eu sou eu mesmo. Mas com o espírita não é assim. Ele, para ser um verdadeiro espírita cristão, ele tem que ser cristão em qualquer circunstância. Eu achei uma coisa assim tão fantástica. Foi o que o nosso companheiro pesquisador andou pesquisando, e ele chegou a uma conclusão extraordinária que, para aqueles que não sabem, eu quero trazer para vocês, porque realmente é um achado extraordinário. Aqueles que estudam doutrina espírita sabem que Emmanuel, ele tem uma série de livros em que ele pega pequenos trechos do Evangelho de Jesus e interpreta. Ele começou, essa série começou com Caminho, Verdade e Vida, depois vieram Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Ceifa de Luz, Palavras de Vida Eterna. E esse companheiro nosso, fazendo uma pesquisa sobre a obra de Emmanuel, ele diz o seguinte, que no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi o primeiro dessa série de comentários de Emmanuel a respeito de passagens evangélicas, Emmanuel diz o seguinte, novamente Emmanuel falando: muitos estranharão a nossa atitude de isolar versículos aparentemente diferentes do contexto para fazer comentários. Ponderamos, porém, que num colar de pérolas, cada qual tem valor específico, e no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou dos seus colaboradores direto adapta-se a determinada situação do espírito. Colar de pérolas? O que Emmanuel terá querido dizer com esse colar de pérolas? Então, esse companheiro nosso ficou comentando uma porção de passagens evangélicas que nós, criaturas humanas, muitas vezes passamos por determinados problemas, então a gente vai se lembrar de Jesus. Então, aí se lembra de Jesus na cruz, quando estava sofrendo muito, que foi abandonado pelos seus companheiros. Então, eu até me lembrei de uma passagem evangélica, aquela passagem em que, logo após a desencarnação de Jesus, os
os discípulos saíram muito cedo de casa e foram pescar, e retornavam de uma pesca que não haviam conseguido nada, e retornavam muito tristes quando veem, já estava amanhecendo o dia, quando veem um homem na praia. Então conheceram que era Jesus. E Jesus, conversando com eles, com licença, Jesus, então, pede a eles que lancem a rede para a banda da direita. E uma vez eu comentava essa passagem. Mas olha só a minha santa ingenuidade. Aí eu me lembrei assim, olha só, Jesus se utilizou da dupla vista, porque Jesus tinha todos os dotes mediúnicos. Então, ele viu que naquele lado da banda direita do barco tinha os peixes que eles desejavam. Bom, pois bem, isso foi a minha precária interpretação. Mas vejam bem o que fala o nosso companheiro pesquisador. Ele diz o seguinte: pesquisando na tradição judaica do Antigo Testamento, nas técnicas de interpretação, o nosso confrade encontrou um autor francês, Michel Rémaud, que diz o seguinte. Gente, isso aqui não tem nada de evangelho. Isso aqui é lá nas fontes rabínicas. Não tem nada a ver com o evangelho. Então, ele diz o seguinte: nas fontes rabínicas encontramos diversas alusões a um método de comentários da Escritura, as Escrituras antigas, sagradas, chamada colar de pérolas, em hebraico, harizá. Em que consiste esse método? Consiste em compor um colar de versículos a respeito de um assunto para salientar a unidade da Escritura, que é o reflexo da própria unidade de Deus. E a gente fica pensando, meu Deus, quem é esse Espírito? Quem é Emmanuel, que conhece essa técnica milenar? Esse homem, esse francês Michel Rémaud, ele pesquisa essas escrituras antigas e encontrou isso. Então, Emmanuel, nós apreendemos disso tudo que Emmanuel quis também dizer o quê? Que tudo aquilo que se encontra no Evangelho de Jesus tende para a unidade dos ensinos, que é a própria unidade de Deus. Mas, como eu dizia, eu parei para falar a respeito do colar de pérolas. Mas vejamos como a doutrina espírita interpreta a passagens evangélicas, como é diferente desses comentários tradicionais que se ouve por aí. Então, nós vamos voltar a Emmanuel, no capítulo 21 do Caminho, Verdade e Vida, quando Jesus diz: E ele lhes disse, lançai a rede para a banda da direita do barco e achareis. Essas são as palavras de Jesus. Mas é interessante observar que essa passagem encontra-se no Evangelho de João e nós a conhecemos como a pesca milagrosa. Jesus, como eu dizia, encontrava-se ressuscitado e viera ter com seus discípulos.
e nada haviam pescado. Então, mas o que Jesus fala para eles? Vejamos o comentário de Emmanuel. Isso é que é interessante. Jesus disse que eles jogassem, está lá no Evangelho, a rede para a banda da direita. Mas vamos ouvir o comentário de Emmanuel. Ele diz o seguinte: figuradamente, o espírito humano é um pescador de valores evolutivos. Pescador de valores evolutivos. Olha aí o conjunto de leis morais e éticas. Na escola regeneradora da Terra, a posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estamos lançando a nossa rede para a banda da direita? Olha como é muito mais profundo o comentário de Emmanuel, porque, como ele diz, tudo no Evangelho serve para nós. Nós temos que estar sempre consultando o Evangelho de Jesus, porque nós sempre encontraremos o que fazer da nossa vida, da situação que a gente esteja vivendo no momento. Mas nós não podemos fazer essa interpretação bem material das coisas. Nós temos que ir no sentido mais profundo. Companheiros, a hora avança. Nós estávamos terminando de preparar essa despretensiosa, isso que nós trouxemos hoje para vocês. E me deu vontade de pegar a Revista Espírita, que é outra, é uma obra de Allan Kardec que nós precisamos também estudar. Então, eu fiquei assim, por acaso, meus olhos caíram assim. Então, olha só o que eu encontrei, gente. Antes de o lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu tive muito interesse de saber o Evangelho, quando é que foi, 6 anos depois, estava pesquisando isso. Então, eu encontrei isso. Antes de o lançamento segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, os espíritos superiores, em 14 de dezembro de 1863, diziam a Kardec, está lá, na Revista Espírita, de 14 de dezembro de 1863, os espíritos diziam para Kardec: com esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. Ao ser questionado sobre a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens, Emmanuel responde em O Consolador: o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Companheiros, a cada dia que passa, mais o nosso coração se enche de gratidão por Kardec, que quebrou pedra para nos trazer a doutrina espírita. Mas não fica atrás o esforço
e aquilo tudo que nos trouxe, essa dupla que foi Chico Xavier Emmanuel. Que incrível sintonia entre Chico e o seu mentor espiritual, sintonia entre o seu mentor espiritual, Chico, e Allan Kardec. Hoje nós entendemos por que, quando Emmanuel se aproximou de Chico, em 1931, ele disse: o dia que você sentir que eu estou me divorciando dos postulados espíritas, você me abandone e fique com Jesus e Kardec. Mas ele nunca, Emmanuel, nunca se afastou uma linha dos postulados espíritas. Então, ele receba toda a nossa gratidão, toda a nossa admiração pelo que ele realizou. E interessante a gente notar que os espíritos prepararam todo o terreno, é a conclusão que se chega. Os espíritos prepararam todo o terreno para a consolidação do espiritismo como religião. Será que nós ainda temos alguma dúvida sobre isso? E encerrando, nós queríamos lembrar que no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 a 18, quando Jesus se encontrava às vésperas da Páscoa, quando ele teve aquela ceia com os discípulos, que alguns julgam que essa ceia tenha sido na casa de Maria, lá em Jerusalém, que era mãe de Marcos, aquele que se tornaria mais tarde um dos evangelistas. E após a saída de Judas Iscariotes, quando ele fica com os restantes dos discípulos, Jesus começa a dizer que eles se amassem uns aos outros, como ele os havia amado, e que os discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. Então, em dado momento, Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e ele enviará um outro Consolador, que ficará convosco para sempre, que virá relembrar aquilo que eu disse e explicar outras tantas coisas que não poderíeis compreender agora. Então, Jesus diz isso. Então, nós não temos mais nenhuma dúvida de que a doutrina espírita nada mais é do que o Consolador prometido por Jesus. E nada mais é do que o Evangelho de Jesus restaurado, colocado no seu devido lugar. Que a paz de Jesus continue conosco. Muito obrigada pela atenção.